Grécia não era um império ou um país, era formada por polis, que significa cidade-estado. Eram cidades independentes, com suas próprias leis e governos. Grécia era simplesmente um conjunto de pessoas que falavam a mesma língua e participavam de algumas festividades culturais em comum. Um exemplo pode ser as Olimpíadas, que era considerado algo religioso e sagrado. Os gregos criaram as Olimpíadas em 776 a.C. Os gregos nos deixaram alguns legados importantes. Um deles é a beleza. O ideal de beleza dos gregos era harmonia e equilíbrio, e ainda hoje nós utilizamos o princípio grego para definirmos o que é belo. Outro exemplo é o teatro. Os gregos elevam o teatro a uma utilidade pública, e não somente a entretenimento. As peças de teatro serviam para discutir temas da vida, como conflitos, política, entre outros. Sófocles, Eurípides e Ésquilo eram considerados os pais do teatro. Tragédia era o termo usado para se referir ao teatro grego. A filosofia é outro legado importante, mas a filosofia não nasceu na Grécia. Os gregos passaram a pensar sobre o mundo e a natureza após o contato com os persas e os egípcios. Há também a visão sobre a mulher. Aristóteles dizia que alguém apto a governar era alguém que conseguia controlar seus sentimentos e emoções, mas que as mulheres eram controladas por eles e, portanto, não estavam aptas a governar. Essa visão ainda existe nas sociedades atuais. Um dos legados mais importantes é a democracia, que surgiu em Atenas. Todos os cidadãos de Atenas tinham direito ao voto, ou direitos políticos. Homens acima de 21 anos, ricos e pobres, podiam votar. Porém, essa democracia era excludente e elitista, patriarcal, xenófoba e escravista, pois esses homens acima de 21 anos, ricos e pobres, eram apenas 5% da população. 50% eram mulheres, 20% eram estrangeiros e 25% eram escravos. Atenas teve 3 legisladores importantes, Drácon, Solon e Clístenes. Drácon estabeleceu a pena de morte para crimes contra a propriedade e pena de escravidão por dívida. Apenas os eupátridas, que compunham a primeira camada social de Atenas, tinham direitos políticos. Solon dividiu censitariamente a sociedade, estabelecendo o direito por renda e assim introduzindo a mobilidade política e social. Clístenes é o 3º legislador e considerado o pai da democracia. Ele estabeleceu o direito político para todos, independente de renda. Ele introduziu na sociedade ateniense o princípio da isonomia, onde todos eram iguais perante a lei, e também o ostracismo, que era o exílio para aqueles que fossem considerados uma ameaça para a democracia. Platão foi um filósofo dos gregos mais importantes. Ele acreditava que o mundo era dividido entre mundo inteligível e mundo sensível, sendo o último aquele que conhecemos e temos acesso. Ele escreveu grandes obras, como a República, Hípias, o Banquete, a Alegoria da Caverna e outros. A sociedade ideal de Platão seria da seguinte forma: aqueles que beberam pouco da água do esquecimento seriam os reis filósofos, que compunham a primeira camada da pirâmide social. Aqueles que beberam uma quantidade moderada iriam proteger, e aqueles que beberam muito iriam trabalhar. Nesta sociedade perfeita de Platão, os artistas plásticos não fariam parte, pois, de acordo com ele, as obras eram nada mais que uma cópia de algo que já era cópia.